Cuidado com o fermento. Você alguma vez já se sentiu manipulado, induzido a seguir um certo rumo, a seguir um certo estilo de vida que muitos estão seguindo ou estavam seguindo, a fazer certas coisas ou viver de um certo jeito, e depois de ter feito aquilo você percebeu que talvez tenha perdido seu tempo, não deveria ser daquele jeito, não deveria ter feito daquela forma? Você já passou por isso? Vamos falar sobre o fermento. Mas antes de continuar falando e fazendo essa reflexão, eu peço que você ajude este canal dando o seu like, se inscrevendo, porque nós temos na internet o algoritmo. O algoritmo analisa e promove aquilo que está tendo relevância, aquilo que está sendo assistido. Então eu peço que você participe, assiste o vídeo inteiro, e dê o seu comentário, ou pelo menos dê o seu like, dizendo se gostou. Se não gostou também, pode nos dizer o motivo, ou pode nos ajudar no que podemos melhorar. Nosso canal, por enquanto, é bem simples, e nós não temos muitas vezes nos dedicado muito tempo a estes vídeos, mas a intenção é continuar fazendo mais desses vídeos, porque a nossa intenção é ajudar as pessoas a buscarem uma vida melhor a partir do conhecimento de Deus, a partir delas se aproximarem daquele que é a fonte e a origem de tudo que há no universo. Pois bem, vamos falar um pouco sobre essas coisas que manipulam as massas. Só que vou citar aqui o exemplo de um pregador britânico. Há anos atrás, um pregador foi preso lá na Inglaterra porque ele estava pregando, e na sua pregação, no seu sermão, ao ar livre, ele pregava numa escadaria de um lugar, lá na sua cidade, e ao pregar ali ele citou como um dos pecados comportamentos sexuais, e parece ter ofendido alguém, um agente, que se dizia agente de uma comunidade que gostava de certos tipos de práticas sexuais. Este agente deu voz de prisão ao pastor, que era um homem íntegro, conhecido da comunidade, da cidade lá, e foi assim humilhado em público, levado à delegacia, ficou preso. Ele disse que ficou preso por ter falado aquilo que a Bíblia diz. E ele não citou só aquele problema, mas ele citou vários pecados, embriaguez, homicídio, várias coisas ele citou. Mas quando ele citou esse comportamento sexual, ele foi preso, como se este fosse um bibelô no altar da sociedade que não pode ser mencionado de maneira alguma. Esse pastor foi preso, e não só ele, mas na mesma época um terapeuta de casais foi recebeu o processo e perdeu seu emprego, foi despedido da organização em que ele trabalhava, porque ele, como terapeuta de casais, não quis atender um casal, uma dupla de pessoas que tinham certo comportamento. Este terapeuta disse que isso era contra os princípios cristãos dele. Ele não poderia atender aquele pessoal, porque ele direcionava a sua forma de atendimento aos casais dentro de princípios bíblicos. E aquelas pessoas tinham um comportamento sexual que não estavam de acordo com os princípios bíblicos. Ele não poderia atendê-las da forma como elas desejavam. O resultado foi que ele foi perseguido até chegar no tribunal e perder o seu trabalho. O que nós vemos em tudo isso é o fermento que vai crescendo. O fermento não de pão, mas o fermento ideológico, o fermento de ensino, os fermentos de concepções de vida que vão crescendo nas sociedades, nas nações, nas culturas, nos países, nas civilizações. Fermentos que podem ser de todo tipo.
O fermento é algo que você coloca dentro da massa de pão para fazer o pão crescer quando ele é processado ali no forno. E o fermento é uma coisa muito antiga. Há registros de cerca de 2000 anos antes de Cristo, quando os egípcios passaram a usar o fermento para colocar debaixo da massa do pão, dentro da massa do pão, e isso fazia a massa crescer mais e ficar mais leve. E Jesus citou isso em Marcos capítulo 8, do versículo 14 a 18. Jesus falou para os discípulos tomarem cuidado com o fermento dos fariseus. Na verdade, ele também falou para tomarem cuidado com o fermento de Herodes, com o fermento dos saduceus, que eram grupos e pessoas poderosas e influentes na época de Jesus. Os discípulos não entenderam o que ele queria dizer com isso. Os discípulos acharam que Jesus estava falando isso porque eles estavam indo para mais uma caminhada, mais uma viagem, e os discípulos haviam esquecido de trazer pão, que era uma parte essencial do alimento da época. Então Jesus disse isso: cuidado com o fermento dos fariseus, etc. Eles não compreenderam. Mas o que Jesus estava querendo dizer com isso tem a ver com o que estamos falando aqui. É o ensino, é o que a influência que certos setores de poder que existem na mídia, na sociedade, nas comunidades e mesmo nos lugares educacionais. Eu vou citar aqui, por exemplo, as universidades, que passam certas ideias ou certas ideologias, que impõem e espalham essas ideologias, e essas começam a seguir um caminho de poder. Não são mais apenas ideias ou concepções de um grupo ou daquele grupo, mas se tornam ferramentas para manter todos na linha de um certo domínio mundial. A Bíblia, na verdade, predisse que haveria um domínio mundial. E ela diz isso de uma forma simbólica, na visão de João, quando o apóstolo João estava preso na ilha de Patmos, ele viu um domínio poderosíssimo que ia surgir sobre as nações da terra. Isso é tipificado pela visão de uma fera, uma besta de 7 cabeças e 10 chifres. Ou seja, 7 cabeças, 10 chifres, uma fera, um poder terrível que iria predominar de forma o máximo completa possível, de maneira mais completa possível, daí o número 7, sobre as nações da terra. E 7 cabeças, 10 chifres, porque talvez mostrando assim a liderança sobre os diversos setores das populações mundiais que iam induzir as pessoas a viverem no erro, a continuarem no erro. E esse poder iria, essa fera ou essa instituição, iria perseguir os seguidores de Jesus. Então o fermento é uma coisa que cresce dentro de um alimento, e uma vez um pesquisador, nos tempos mais modernos, conseguiu ver do que era feito o fermento. Por que ele crescia? Crescia porque nele havia fungos, bactérias, vírus, que estilavam um certo gás, e aquilo lá fazia crescer a massa do pão. É um fermento, é uma massa velha de pão que é colocada dentro de uma massa nova, e aí ele crescia. Então Jesus falou para tomarmos cuidado com o fermento de líderes, sejam eles religiosos, sejam eles políticos, sejam pensadores. Temos que procurar o pão puro, o alimento puro, ou seja, aquilo que fortalece nossa alma, nossa mente, nosso coração, da forma mais original possível, da forma mais ligada possível àquele que é a pré-origem do cosmos, a pré-origem do universo. Nós temos que ir a esta origem, aos princípios que estão relacionados a esta mente de amor, mente perfeita, este ser pleno
que geralmente é chamado de Deus, nós temos que ir a Ele através do ensino correto e nos alimentarmos deste pão puro e correto, sem fermento, sem os fermentos que levedam toda a massa e que induzem as populações a guerras mundiais, como foi o nazismo. O nazismo é um exemplo de fermento ideológico, né? O nazismo levou uma população esclarecida, educada, um povo excelente a se meter numa guerra atroz mundial. O comunismo, o socialismo também é outro tipo de fermento que levou tantos países a uma tirania, a ditaduras completas, matando milhares de pessoas, como aconteceu em certo país da Ásia, que eu não vou citar aqui o nome do país, ele está vigente aí em nossos dias, é um grande dragão econômico, mas é uma tirania, é um partido que domina uma população enorme, uma população antiquíssima, um belo povo com uma cultura maravilhosa, mas que foi dominada por essa tirania que se desposa com as doutrinas do comunismo, do socialismo. E existem vários outros tipos de ideologias, e hoje em dia esse tipo de teologia também de comportamento sexual está induzindo nossos jovens, nossos queridos, a perderem, a ficarem em dúvida até sobre quem eles são, sobre suas identidades, alterando comportamentos, alterando mentalidades, alterando humores e levando várias pessoas ao cadafalso e ao calabouço da depressão, da ansiedade, sem saber o que crer ou que rumo tomar na vida. Mas graças a Deus que as coisas não ficaram assim, nessa lúgubre imersão de valores destrutivos. Graças a Deus que houve uma intervenção há muito tempo atrás. E essa intervenção foi que a origem do todo se fez um ser humano. Viveu na pessoa de um homem que conhecemos como Jesus. Jesus de Nazaré ensinou a estarmos vivendo o plano que Deus tem para as nossas vidas. Será que você está vivendo este plano? E eu convido então você a viver, a procurar a encontrar o plano de Deus para a sua vida, porque é a melhor forma de viver. Jesus fala para os discípulos dele tomarem cuidado com os fermentos. O fermento dos fariseus era porque os fariseus viviam uma vida muito externa. Eles se portavam como religiosos, pregavam uma santidade, uma aura de dedicação religiosa, mas no fim das contas Jesus desmascarou aquele sistema, mostrando que muito que faziam era feito apenas com hipocrisia, não era feito com essência. O fermento de Herodes é o fermento de muitos políticos também hoje em dia. Herodes se bastava do poder, ele queria o poder sobre a população. Herodes era um governante dos judeus naquele tempo antigo, era um rei colocado pelo próprio Império Romano. E Herodes matava, assassinava quem ele queria, prendia quem ele queria, era um ditador daquela região, mas fazia tudo isso também tentando se manter debaixo dos auspícios do Império Romano. Herodes queria poder, queria continuar mantendo a sua manipulação de poder sobre toda a população. Ele queria manter seus interesses e suas vantagens em dia. Além de Herodes, Jesus mostra que deveriam os seus discípulos tomar cuidado com o fermento dos saduceus. Os saduceus, além dos fariseus, eram outro grupo religioso, mas era um grupo mais materialista. Eles não acreditavam em anjos, eles não acreditavam no céu, que haveria uma vida vindoura. E eles eram muito materialistas, muito apegados ao aqui, ao agora, ao hoje, querendo as vantagens e confortos materiais, a riqueza, o dinheiro. Jesus mostra também que isso é um fermento perigoso
e que aqueles que querem a verdade, aqueles que querem sair da prisão dos sistemas ilusórios, devem se afastar desses fermentos. Fermentos da vida exterior, da perda da essência, fermento de querer poder, fama e glórias dos impérios e políticas humanos, e o fermento assim, do materialismo, né? De viver uma vida sem prestar contas a uma realidade ulterior, a uma realidade maior. Você achar que morreu, acabou, que a vida é só aqui material. Não, Jesus mostrou que há um caminho maior, libertador, e que é só segui-lo, é só se sujeitar a Ele, é procurar aprender dele, que Ele é manso, humilde de coração. E não foi isso que a cristandade seguiu. A cristandade na história, uma grande parte dela, se afastou muito do que Jesus ensinou. Por isso o fermento é um perigo na religião. Porque se você ver, a cristandade promoveu guerras também, guerras medievais, batalhas enormes, perseguiu pessoas que criam na Bíblia. Cristãos perseguindo cristãos que acreditaram na Bíblia. A cristandade quis o poder, queimou muitas pessoas nas fogueiras da Inquisição. Isso só comprova que religião não deve ser o nosso forte. O nosso forte, o nosso caminho verdadeiro deve ser Jesus. E Jesus vai muito além de religiões, de sociedades religiosas, de estabelecimentos e instituições super organizadas e ricas da religião. Jesus vai muito além disso. Jesus nos mostra o caminho da vida espiritual, o caminho de amor, o caminho de doação, o caminho de auxiliar uns aos outros e de procurar tirar as pessoas desses sistemas, debaixo do domínio dessas tiranias, sejam elas tiranias do coração, sejam tiranias políticas. Nós temos que evitar essas ideologias que levam a essas coisas, inclusive ideologias religiosas, inclusive igrejas que gostam de dominar a consciência dos outros. Tudo isso é fermento, tudo isso tem fermento que não é o fermento do reino, não é a mensagem de Jesus. É preciso discernimento, sim. Realmente é preciso muito discernimento para vermos se uma coisa está sendo fermentada, não com o fermento do reino, mas com esses outros fermentos podres, perigosos, destrutivos, que semeiam confusão e a decadência da humanidade. Cuidado com o fermento. Você pode ler com calma depois aí o texto de Marcos, capítulo 8, versículo 14 a 18, e você vai ver que Jesus se deparava com as resistências que haviam na sociedade ao redor dele, mas ele continuava a missão dele, ele continuava avisando e orientando seus discípulos, porque os discípulos de Jesus deviam diferir da grande multidão. Os discípulos de Jesus deviam ser pessoas pensantes, pessoas com discernimento, como foram os profetas do Antigo Testamento. Eram homens de discernimento, homens e mulheres de discernimento, esclarecidos, que tinham a mente iluminada pelo Espírito de Deus e que levantavam sua voz contra as distorções de sua época. Então procure seguir esse caminho, o caminho dos profetas, o caminho dos apóstolos, o caminho de Jesus. Cuidado com esse negócio de religiosismo, esse negócio aí de ideologias afins. Procure, na verdade, não bandeiras políticas, mas procure os passos, as pegadas do homem de Nazaré, para que você encontre o seu objetivo de vida, para que você encontre o plano que Deus tem de fato para a sua vida, para que você encontre essa maneira de viver melhor, que não é ter um monte de coisa, ter dinheiro, etc. São coisas importantes, mas não são a essência. A maneira de viver melhor é andar no plano que Deus, o Criador
do universo, Criador da sua vida, projetou para você. E que você vá para esse plano e comece a seguir a Ele com toda a intensidade. Você vai ver a paz tremenda que vai inundar o seu ser. Cuidado com os fermentos e procure se alimentar do pão da vida, Jesus Cristo. Graça e paz para você.